além da faringe, então a comida já passou pela faringe, né? Ela já passou pela epiglote, a epiglote já separou, já fechou, já protegeu a traqueia para que não vá para o sistema respiratório. Automaticamente ela vai chegar, então, o bolo alimentar vai chegar no esôfago. Quando esse bolo chega no esôfago, o que é o esôfago? Esôfago é o tubo muscular que conecta a faringe com o estômago, localizado atrás da traqueia, atravessa o mediastino do tórax, que é o espaço existente entre os dois pulmões, e passa através do diafragma até chegar ao estômago. Então, vamos voltar lá no desenho da imagem inicial. Então, tá aqui, ó. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a boca. Então, a boca realiza o processo de mastigação até chegar na região da faringe. Quando a comida chega na faringe, a faringe, né, juntamente ali com a parte que é a epiglote, faz essa separação do que vai para o sistema digestivo para que não chegue no sistema respiratório, que seria aqui, tá? Aqui tá só o iniciozinho da traqueia, tá? Só para vocês entenderem, essa parte que inicia e não tem um final, que é um, um, um comecinho sem fim, seria, né, o sistema respiratório, tá? Então, depois que a comida chegou na faringe, aqui, ó, aí ela vem pro esôfago, que é esse tubo digestivo, tá? Então, o esôfago, ele simplesmente vai realizar os movimentos peristálticos, que são os movimentos de contração involuntário. Então, involuntariamente, ele vai levar a comida, ele vai empurrando, 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 por isso, involuntariamente, ele empurra, empurra, empurra a comida até chegar ao estômago, beleza? Então, a função do esôfago é contrair, 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 empurrar, empurrar, empurrar esse bolo alimentar até chegar no estômago. Então, chegando no estômago, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o estômago. Então, bom, aqui, ó, nessa imagem dá para vocês verem melhor, antes de falar sobre o estômago, né? Então, o esôfago é o canal que conduz o bolo alimentar da faringe até o estômago, tá? Então, o esôfago tem musculatura nas suas paredes para obrigarem o bolo alimentar a seguir em direção ao estômago. Então, como eu comentei, ele vai contraindo, contraindo, contraindo o bolo alimentar até chegar no estômago. E esses movimentos da musculatura, então, como eu comentei, isso é super importante vocês lembrarem, que são os movimentos peristálticos, tá? Os movimentos peristálticos são movimentos involuntários, ou seja, são movimentos que a gente não precisa programar para que aconteça, né? Então, quando a gente come, a gente não vai ficar pensando, nossa, eu acho que eu vou contrair agora o meu esôfago. Não, é involuntário, não precisa, ele automaticamente, nosso esôfago já faz isso sem que a gente precise enviar esse comando, tá? Então, aqui está o bolo alimentar, ou seja, o alimento que vai chegando através das contrações involuntárias, e aqui é o esôfago. Só que, ó, como vocês podem ver aqui, ó, aqui então tá a comida, depois que ela foi triturada, então o estômago está empurrando, né, os movimentos peristálticos, o esôfago está empurrando para o estômago, e aqui é quando o esôfago chegou ao final, né, e a comida já conseguiu chegar no estômago. Só que assim, o que eu quero que vocês observem? Essa parte aqui, essa parte aqui, esse início do estômago e final do esôfago, então, o esôfago é o tubinho, tá? E o estômago é aqui, ó, a parte que vai ser armazenada a comida. Então, entre o esôfago e o estômago, tem esse pedacinho aqui, ó, essa abertura, como vocês podem ver. Essa abertura é denominada de hiato esofágico. Por que eu quero comentar isso com vocês? Quando a gente fala de hérnia de hiato, significa que teve alteração nesse processo aqui, tá? Então, de certa forma, gerou um processo, talvez, de aumento, né, desse fechamento desse espaço, né? Então, por exemplo, hérnia de hiato é quando tem o fechamento do hiato que impede a pessoa de deglutir, impede a pessoa de digerir, na verdade, a comida. Porque, ó, o hiato, ele abre, como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem o bolo alimentar que passa pelo hiato que está abrindo. Só que pessoas que têm hérnia de hiato, a hérnia faz com que não abra essa região aqui. Então, por isso que a pessoa sente refluxo. Por quê? Porque daí a comida volta. Porque ela não chega direto no estômago.
por não chegar direto no estômago, vai voltar para a boca, né? E gera processo também inflamatório, tá? Então, por isso que a hernia de hiato tem que ser vista o quanto antes, porque a pessoa realmente não consegue mais digerir os alimentos, né? Por causa desse impedimento que a comida chegue ao estômago, né? Tá? Então, aqui, ó, novamente, esôfago é o tubinho que vai ligar até o estômago, e quando chega no estômago, então daí já é iniciado o processo de digestão, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o estômago. O estômago, ele vai preparar os alimentos ingeridos para digestão por meios mecânicos, né? E químicos também, principalmente químicos, que é onde entra a ação da enzima HCl, ou seja, ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele é um ácido que é produzido aqui, ó, dentro do estômago, tá? Que são o ácido clorídrico, ou seja, o suco gástrico, né? Ele é produzido aqui, no estômago para facilitar o processo de digestão, beleza? Daí começa a parte química aqui, porque tem o ácido clorídrico. Então, quando a comida chega no estômago, ela já começa o processo químico, de transformação química. Então, o bolo alimentar vai chegar trituradinho no estômago e também vai ser alterado, né, quimicamente, tá? Então, a camada muscular da parede do estômago realiza movimentos peristálticos, como eu comentei, para fragmentar os alimentos e misturá-los com o suco gástrico, que é produzido aqui dentro do estômago. Este suco, fabricado pelo estômago, contém, entre outras substâncias, ácido clorídrico, que ajuda a fragmentar os alimentos e mata a maior parte dos micro-organismos ingeridos com os alimentos. Por isso que é tão importante para nós, tá? O ácido clorídrico também. Então, depois que a comida passou por esse processo de ácido, de acidez estomacal, né? Então, o estômago, ele vai também metabolizar. Então, ele vai começar a parte da metabolização e absorção desse líquido, tá? E ele vai enviar para onde? Depois que ele já transformou tudo na parte ácida. Ele vai enviar para o duodeno. Aqui, ó. O duodeno é onde tem o início do intestino delgado. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a imagem para vocês localizarem. Então, tá aqui, ó. Passou pela boca, já falamos da faringe, então a comida passou pela faringe. A faringe auxiliou a separar o que vai para o processo digestivo para que não vá para o sistema respiratório. Aí, automaticamente, foi para o esôfago, que ele realizou, então, os movimentos peristálticos até chegar no estômago. Quando a comida chegou no estômago, ela foi metabolizada quimicamente através do ácido clorídrico, e o ácido clorídrico, então, automaticamente já vai ser enviado para o duodeno. Mas tem um porém. Nesse processo em que ocorrem, né, as alterações químicas, né, no estômago, essas alterações químicas também vão ter influência, como eu comentei, do fígado e do pâncreas. Então, enquanto a comida está sendo digerida, ao mesmo tempo, o fígado já está produzindo, né, a bile, que vai ser enviada também para o estômago, né? E o pâncreas também está metabolizando a glicose através da insulina, que vai ser enviada também para o estômago, certo? Então, é tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, então. Vamos voltar para o estômago. E do estômago, então, a gente vai falar sobre o fígado. Então, o fígado, vesícula biliar e pâncreas. Vamos lá. Então, como eu acabei de mostrar na imagem, ao sair do estômago, o quimo, ou seja, o que é quimo? É aquilo que foi formado pelo estômago. Entra na porção inicial do intestino delgado, o duodeno. A vesícula biliar e o pâncreas encontram-se ligados ao duodeno por um ducto. Vindos desses órgãos anexos chegam dois líquidos, a bile e o suco pancreático, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o fígado. Qual que é a função do fígado? É metabolizar. Metabolizar todas esses líquidos, né, e tal. O quimo, né? Então, assim, o fígado, ele vai realizar o metabolismo, né? Lembrando que o fígado, qual que é o principal, além disso de metabolizar, ele vai produzir a bile, certo? Então, não é a vesícula biliar que produz a bile, o fígado que produz a bile.
Professora, mas você não é a vesícula que produz a bile, então qual que é a função da vesícula? Armazenar, tá? Então, assim, o fígado que vai produzir a bilis, tá? O fígado produz a bilis e ele envia, né, essa bilis também juntamente pro estômago e com o suco pancreático também. A bile que o fígado, como que eu posso explicar para vocês? Qual que é a função da vesícula? Armazenar o que, como se fosse um acessóriozinho, uma pochetezinha do fígado. Então, ela vai armazenar aquele líquido, aquela bile, que, de certa forma, não foi enviada, né, pro sistema digestivo, tá? Então, ela armazena, mas ela não produz. Então, quem produz a bile é o fígado, tá? E ao mesmo tempo que o fígado está trabalhando, o pâncreas, que é outro órgão do sistema digestivo, também vai estar trabalhando ao mesmo tempo. Tudo no processo de digestão. O pâncreas, qual que é a principal função do pâncreas? Produzir insulina. Então, o pâncreas, ele é uma glândula também, pessoal, então ele não é um órgão, porque ele não armazena, ele produz, assim como o fígado. O fígado produz, então, a bile, né? E tem a vesícula biliar como um armazenamento, tá? E o pâncreas, ele vai produzir a insulina. Qual que é a função da insulina? A função da insulina é transformar a glicose em energia vital, energia que deve ser gasta pelo organismo, tá? Então, ela transforma a glicose em energia. Então, o pâncreas tem essa função. E ele atua juntamente com o fígado, no caso, como uma glândula no processo do sistema digestivo, tá? Então, o pâncreas vai produzir, então, o suco pancreático. E ele vai enviar esse suco pancreático para o estômago também. E o fígado vai produzir a bile e vai enviar a bile para o estômago também, beleza? Então, voltando lá. O estômago, ele vai armazenar todas essas substâncias que foram produzidas pelo fígado e pela vesícula biliar também. Então, vindos desses órgãos anexos, chegam dois líquidos, a bilis e o suco pancreático. A bilis é primeiro produzida pelo fígado e depois armazenada, então, na vesícula biliar. E a bilis e o suco pancreático junta-se ao suco intestinal, que é essa região, então, que inicia o duodeno, e, então, esses são os três sucos digestivos que transformam o quimo em quilo, tá? Então, aí que é o processo químico da digestão. Então, o fígado cumpre funções importantes, como regular os níveis de glicose no sangue, sintetizar proteínas no sangue, armazenar vitaminas e ferro para produzir e secretar a bile. E depois que o alimento, então vamos voltar lá na imagem para vocês memorizarem, para não esquecerem mais. Então, vamos lá, de novo, desde o começo. Então, a comida entrou pela boca, chegou até a faringe enviou essa comida para o sistema digestivo, que é o esôfago, né? O esôfago, ele contraiu, fez os movimentos peristálticos, até que essa comida chegasse ao estômago. No momento em que essa comida chega ao estômago, tem a atuação do ácido clorídrico, só que juntamente com esse ácido clorídrico e o processo do estômago está metabolizando, o fígado já começa a metabolizar também, fígado e pâncreas, tá? Então, o fígado vai produzir a bile, né? Então, o fígado produz a bile e através dos ductos ele vai enviar a bile para o estômago e o pâncreas também ele produz, no caso, insulina, e acaba enviando o suco pancreático também para o estômago, no processo de digestão. Todo esse processo é por isso que aqui é uma baita transformação química, né? Porque essa transformação, de certa forma, ela envolve três órgãos, né? Então, fígado, estômago e pâncreas. Quando ocorre essa transformação química, né? Então, depois que o fígado já enviou a bile, né? E o pâncreas já enviou o suco pancreático para o estômago, automaticamente vai ocorrer essa transformação, mais uma transformação, que é na região aqui do duodeno. Então, o duodeno,
ele é responsável por transformar, de certa forma, todas essas substâncias que foram enviadas pelo fígado, estômago e pâncreas. Ele faz uma transformação dessas substâncias até chegar no intestino delgado. Então, vamos falar. Então, ó, pessoal, essa parte aqui, ó, duodeno, vamos falar um pouquinho sobre ele para vocês entenderem melhor. Ah, bom, o intestino delgado, né, que é o duodeno, pessoal, ele é parte do intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado, ele inicia-se, ele está dividido em três partes, que é duodeno, jejuno, né, e ilho. E lembrando que o estômago esvazia no intestino delgado, a mais longa porção do sistema digestório, então o intestino delgado, ele tem cerca de 6 metros de comprimento, onde ocorre, então, a absorção dos nutrientes digeridos. Durante esse processo, ocorre, então, a ação do suco pancreático, como eu comentei com vocês, e a bile, tá? Então, lembrando mais uma vez, o intestino delgado está dividido em duodeno, jejuno e ilho. Lembrando que duodeno, como eu mostrei ali em cima, é a primeira porção do intestino delgado, é uma das mais importantes, porque é a que recebe comida parcialmente digerida no estômago e começa a parte da absorção dos nutrientes. Recebe o quimo, ou seja, tudo aquilo que foi gerado pelo fígado, pelo pâncreas e armazenado no estômago, e o suco gástrico do estômago, as enzimas pancreáticas, a bile produzida pelo fígado. Então, o duodeno, ele vai receber tudo isso, né? E ele vai precisar enviar, de certa forma, para o jejum já metabolizado, já transformado essas substâncias também, tá? Então, o duodeno tem um papel importantíssimo no processo da digestão, né? E absorção desses nutrientes e substâncias. Depois que passou pelo duodeno, e o duodeno conseguiu, de certa forma, fazer todo esse processo de seleção, transformação e absorção, ele vai enviar, então, esse líquido, né, que é a formação do líquido fecal, né, para o jejum. O jejum vai fazer a absorção das proteínas pelo organismo, carboidratos e gorduras, então jejum é essa parte aqui, ó, que já inicia o intestino delgado. Aqui, ó. Intestino delgado é toda essa região. Então, aqui está o duodeno, pessoal, que é início do intestino delgado, por isso que ele está mais próximo do estômago e do fígado e pâncreas. Mas aqui, ó, o intestino delgado, essa região do jejum, aqui, ó, já pega a porção do intestino delgado, tá? Jejum é o início do intestino delgado e ilho, aí ficaria aqui, ó, no finalzinho do intestino delgado, que já inicia o intestino grosso, tá? Então, jejuno aqui, ilho aqui. Pessoal, muito importante vocês saberem essas regiões, por quê? Principalmente o pessoal que for da área da enfermagem e cuidadores que forem trabalhar com pacientes com colostomia, tá? Então, colostomia vai pegar essa região do cólon, que é o cólon do intestino delgado, que eu já vou comentar, intestino grosso, né? Que eu já vou comentar com vocês. Porém, vocês vão ver pacientes que vão utilizar jejunostomia. Jejunostomia vai ser aqui, ó. Vai ser quando esse paciente vai fazer a tomia, ou seja, o corte da região jejum. Então, jejunostomia é quando é realizada uma incisão cirúrgica, né? E, essa parte do intestino é colocada para fora, tá? Então, jejunostomia. E aqui, ó, a região ilhostomia, né? Então, quando tem essa incisão cirúrgica da região ilho, tá? Região ilho do intestino, beleza? Então, aqui é o jejuno e aqui é o ilho, na região do intestino delgado. Ambos fazem parte do intestino delgado. Qual que é a diferença do intestino delgado para o intestino grosso? A principal diferença é em relação à formação das fezes, né? Então, no intestino delgado, como eu comentei com vocês, as fezes ainda vão estar na forma líquida. Já no intestino grosso, as fezes já vão estar na forma mais sólida. Então, se vocês forem atender, né, quem é da área de cuidador ou enfermagem, se for atender um paciente com jejunostomia, com certeza as fezes vão ser muito mais líquidas. Na ileostomia também, muito mais líquidas. Já na colostomia, as fezes são endurecidas,
tá? Então, já começa por aí a diferença entre os procedimentos, enfim, e as partes do intestino, tá? Então, vamos lá. Então, o jejum, né, ele vai realizar a absorção das proteínas, dos carboidratos e das gorduras, e aí quando chega na região do íleo, que é o finalzinho ali do intestino delgado, que eu mostrei para vocês, então vai ocorrer a absorção da vitamina B12 e também o processo de digestão final. Qual que é o processo de digestão final? Novamente, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, aqui está o nosso estômago, bonitinho, o fígado, aqui, ó, vesícula biliar, pâncreas, de novo, e aqui o duodeno. Então, o duodeno é parte do intestino delgado, que vai realizar toda a transformação, vai receber, né, todos os líquidos que foram enviados pelo fígado e pelo pâncreas e também do estômago, e vai fazer essa transformação, essa absorção e enviada aí para as demais partes do intestino delgado. Então, aqui, ó, jejuno. Aqui está em outro idioma, né? Mas enfim, aqui é a região do jejum. E aqui, como eu mostrei para vocês, no finalzinho, o ilho. Então, o jejum e o ilho. E depois que chegou no ilho, vai chegar, então, né, na parte do intestino grosso. E aqui, ó, pessoal, esse rabinho aqui que vocês estão vendo é o apêndice, tá? O apêndice. O apêndice, ele faz parte do intestino grosso. E ele serve também como se fosse uma bolsinha acessória, né? Só para guardar, de certa forma, substâncias muito tóxicas, né? Só que por isso que pessoas que têm apendicite, ou seja, uma inflamação desse processo do apêndice, eles precisam fazer cirurgia de emergência, né? Porque é uma questão de vida ou morte. Porque de tão tóxico que são essas substâncias, se explode internamente, a pessoa pode ir a óbito no mesmo momento. Então, por isso que qualquer dor abdominal com suspeita de apendicite é encaminhada para emergência, certo? Então, quando essa comida, quando tem o início no intestino delgado, a formação do bolo fecal, passou por todas essas regiões aqui, até chegar no intestino grosso. Quando chegou no intestino grosso, tá? Aí tem as regiões do intestino grosso, que são os cólons, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, o intestino grosso tem cerca de 1,5 m de comprimento e se inicia na válvula ileocecal até o ânus. Lembrando que sua função é a absorção de líquidos e a formação também de fezes. As fezes mais, no caso, como é que eu posso explicar? Mas já tem o bolo fecal, tá? A formação do bolo fecal mesmo. O intestino grosso está dividido em cólon ascendente, transverso e cólon descendente também. Então, ó, aqui estão as regiões do intestino grosso. Então, aqui dentro, como a gente acabou de ver, de novo, ó, está o intestino delgado. E para o lado de fora, a parte mais externa, que faz um quadradinho, está o intestino grosso. Então, aqui, ó, intestino delgado, a comida chegou para o intestino grosso, e aí, aqui já vai começar o processo de transformação desse bolo fecal que está mais líquido num bolo fecal mais sólido, que é o que vai acontecer aqui, tá? Até chegar no reto e ser eliminado pelo ânus, tá? Então, aqui são as principais regiões do cólon, ou seja, do intestino grosso. Cólon ascendente, que é o que sobe, né? Parte superior, que vai subindo, colo transverso, que é o que passa de um lado para o outro, só vocês, né, para ficar mais fácil para vocês não esquecerem. Então, o ascendente é o que sobe, o transverso é o que passa de um lado para o outro, e o descendente é o que desce, tá? E aqui o processo sigmoide, que é quando já passou pelo descendente, e vai direcionar para a região do reto e a região anal, tá? Então, essas são as principais partes do intestino grosso. Por isso que aqui, ó, então, quando ocorre o processo de colostomia, tá? Então, a colostomia é quando, através de uma incisão cirúrgica, parte do intestino grosso é retirada para fora. Por isso que, como eu comentei, então, quando a pessoa faz uma colostomia, então ela vai ter as fezes, né, muito maiores, muito mais
grandes, né, enrijecidas, né, do que quando ela faz uma ileostomia, tá? Uma ileostomia, uma jejunostomia. Então, quando faz jejunostomia ou ileostomia, as fezes já vão ter um aspecto assim mais líquidas, né? E já que quando é intestino grosso, ou seja, colostomia, aí as fezes já vão ser mais endurecidas, mais enrijecidas, mais pesadinhas, né? Então, a cirurgia pode ser feita em qualquer uma dessas áreas, seja cólon ascendente, seja cólon transverso ou cólon descendente e sigmoide também. E até mesmo no reto. O que que vai, no que vai determinar? A condição clínica do paciente e a avaliação médica, né? Mas geralmente é nessas três regiões aqui: ascendente, transverso ou descendente, certo? Então, resumindo, pessoal, na aula de hoje a gente pôde aprender um pouquinho que cada célula do corpo necessita de um suprimento constante de energia para realizar suas funções. E o sistema digestivo modifica o alimento ingerido por processos mecânicos e químicos, de modo que, no final, transforma em moléculas de alimento para que possam atravessar a parede do trato gastrointestinal e entrar, então, no sistema circulatório, a fim de que sejam reabsorvidos. Certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, né, referente ao sistema digestivo, e até a próxima aula.